als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt. Como vimos, o canto final de Glória Feita de Sangue nos transmite toda uma paz de um conflito que gerou muito tumulto. A Europa agora se encontra, depois da Primeira Guerra Mundial, num novo contexto. Nesse novo contexto, nós temos novas possibilidades que ocorrem. Primeiro, a arte questiona o nacionalismo e o militarismo. Vai haver na Europa toda uma produção artística que contesta os valores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Os valores nacionais, o meu país é melhor que o outro, valores militares que prezam a guerra. Nós temos aí dois grandes livros a respeito. O Erich Maria Remarque escreve Nada de Novo no Fronte, uma crítica mordaz, terrível sobre a Primeira Guerra Mundial, a história de um soldado que vive e sobrevive a esse conflito, aliás, o único que sobrevive, e Ernest Hemingway, que escreve Adeus às Armas, outro também libelo, ambos pregando a paz, ambos criticando a guerra. Uma outra questão é que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de milhões de mortos, basicamente 14 milhões de mortos, que envolveram tanto civis quanto militares, algo que nunca se havia visto até então. O Tratado de Versalhes nos mostra uma Europa que tenta a paz. Só que o tratado que busca a paz só vai trazer conflito. O Tratado de Versalhes é um tratado extremamente injusto para os países que perderam, principalmente a Alemanha, que vai perder territórios, vai perder colônias, vai ter que pagar uma indenização gigantesca. A Europa, após a Primeira Guerra Mundial, está em decadência. Nada comparado ao período anterior que ela vivia. Em contraposição, os Estados Unidos estão em ascensão. Eles foram os grandes vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus agora estão devendo dinheiro aos Estados Unidos. E os Estados Unidos não tiveram baixas muito significativas em seu conflito. Isso tudo vai gerar questões não resolvidas. Isto é, questões resolvidas economicamente, que vão redundar na crise de 1929, questões não resolvidas no panorama social e político, que vai redundar na ascensão do fascismo na Europa, do nazismo principalmente na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não pôs fim a todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial, que entrou num clima de grande otimismo, num clima de militarismo exacerbado, de grande festa ao nacionalismo, bem, ela não resolveu os problemas, ela não resolveu todas as guerras, e podemos dizer assim que a Primeira Guerra Mundial, os conflitos não resolvidos nela, vão dar origem à Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, agora nós vamos dar uma olhada nas nossas dicas.
Como dica de estudo, eu sugeriria aos alunos vincularem o início da Primeira Guerra Mundial aos acontecimentos que ocorrem na Europa desde o século XIX, a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo. Pensar que a Revolução Industrial, em sua segunda fase, gerou uma grande produção, que precisou de mercados, o imperialismo, e a disputa por esses mercados vão dar na Primeira Guerra Mundial. Tendo isso em mente, fica muito mais fácil para entender o conflito. Bem, gente, por hoje é só. Nos vemos na próxima. Grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos a Primeira Guerra Mundial. Vimos que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito interimperialista. Um conflito entre as nações imperialistas europeias, motivado pela busca de mercados ou mesmo colônias. Conhecemos as etapas do conflito. A Grande Guerra está dividida em 3 fases. A primeira, guerra de movimento, no qual as tropas se movimentam para fazerem o seu ataque. A segunda, guerra de trincheiras, que é a etapa mais violenta, mais sangrenta. E a terceira, que foi o ano de 1917, o ano-chave, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. E por fim, observamos as consequências da Grande Guerra. A Grande Guerra, que foi o conflito para resolver todas as guerras, na verdade não resolveu nada. Criou novos problemas, tanto sociais, políticos quanto econômicos, que vão culminar na Segunda Guerra Mundial. Salve, caro professor! Bem, de professor a professor, eu daria alguns conselhos ou algumas dicas de como tratar a Primeira Guerra Mundial. Seria interessante, primeiro, chegar e conversar com o aluno a respeito do significado da guerra. O que ela representa, se ela é válida ou não. Veja, na Primeira Guerra Mundial, eles achavam que isso era válido. Um outro detalhe é utilizar de dados estatísticos da guerra. Número de mortos, número de feridos, países envolvidos, enfim, para o aluno ter o dimensionamento disso. Outra forma é mostrar imagens fortes da Primeira Guerra Mundial, imagens dos soldados nas trincheiras, imagens dos equipamentos utilizados. Assim o aluno começa a se familiarizar com o conflito. Por fim, para explicar a política de alianças, seria interessante fazer uma dinâmica de aula, por exemplo, como o RPG ou o teatro de improvisação, dividindo a turma entre as potências antes do conflito e o que elas fariam durante o conflito. Assim, os alunos, encarnando os objetivos da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente, vão, de certo modo, entender a guerra participando dela, ou talvez até mudando a história, mas aí fica a critério do professor. Bem, por hoje é isso. Uma boa sorte com os alunos e uma boa sorte com a matéria. Até!